O que você faria se estivesse preso em um redemoinho de água, com a vida de seus amigos em jogo e o tempo correndo contra você? Na escuridão de um reservatório belga, 2 mergulhadores experientes se preparam para uma imersão que desafiou todas as regras de segurança. Enquanto o murmúrio das turbinas se torna um eco distante, sua decisão de ignorar os avisos os levará a um horror inimaginável. Esta não é apenas uma história de aventura, é um aviso sobre os limites que alguns estão dispostos a cruzar. Acompanhe-nos enquanto desvendamos a história de uma noite que começou como qualquer outra, mas que rapidamente se transformou em uma luta pela sobrevivência. Conseguirão eles emergir antes que seja tarde demais? Na noite de 4 de janeiro de 2024, 2 mergulhadores altamente qualificados, Christopher Gage e Frederick Potch, se preparavam para realizar uma imersão técnica no reservatório de Plett, um dos destinos de mergulho mais frequentados da Bélgica. Este reservatório não é apenas conhecido por sua beleza cênica, mas também por abrigar uma imponente represa hidrelétrica de 790 metros de comprimento, que faz parte de um complexo de 5 lagos artificiais na região da Valônia. Apesar de seu apelo para os entusiastas da água, a represa encerra perigos significativos que devem ser considerados. Com uma extensão de 351 hectares, o reservatório de Plett oferece uma variedade de atividades recreativas, como esqui aquático, navegação e, claro, mergulho. Várias escolas e um centro de mergulho operam nas proximidades, proporcionando oportunidades para que iniciantes e especialistas desfrutem deste ambiente aquático. No entanto, é crucial entender que por trás da superfície tranquila e das atividades recreativas, a represa esconde riscos que podem ser mortais. Christopher e Frederick não estavam lá para participar das imersões turísticas habituais. Ambos eram mergulhadores experientes, certificados em cursos de águas abertas e ar enriquecido, e buscavam uma experiência que os levasse além dos objetos submersos intencionalmente na área. Apesar dos avisos emitidos pelo centro de mergulho, que havia estabelecido um perímetro de segurança de 150 metros ao redor da represa, os mergulhadores decidiram ignorar essas restrições. A represa opera continuamente com 4 turbinas que têm a capacidade de manejar um fluxo máximo de 400 metros cúbicos por segundo, representando um risco constante para aqueles que se aventuram nas proximidades. As instruções de segurança eram claras: não descer a mais de 20 metros, onde ainda se podia ouvir o estrondo das turbinas, mas sempre mantendo uma distância segura. No entanto, esse aviso foi ignorado. Os mergulhadores optaram por utilizar equipamentos de mergulho de circuito fechado que permitem um controle mais eficiente do gás, junto com veículos de propulsão submarina. Este tipo de equipamento não apenas demonstra sua experiência, mas também sua intenção de ultrapassar os limites de segurança estabelecidos. Essa decisão não era apenas contrária às normas, mas também implicava um alto nível de perigo. A falta de grades de proteção nas entradas dos túneis da represa, que haviam sido abandonadas pelos operadores anos atrás, aumentava a possibilidade de uma tragédia iminente. Os mergulhadores, em sua busca por aventura, estavam prestes a enfrentar um destino aterrador que poderia ter sido evitado. Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. A experiência dos mergulhadores mais experientes em lagos com represas próximas lhes ensinou a estar cientes dos perigos do delta P, ou pressão diferencial. Este fenômeno ocorre quando grandes volumes de água fluem através de uma abertura relativamente pequena, criando uma sucção que arrasta tudo em seu caminho. É uma força que nenhum nadador pode resistir e da qual nenhum scooter submarino pode escapar. Compreender esse risco é fundamental para qualquer mergulhador que se aventure em águas próximas a represas, onde a dinâmica da água pode mudar drasticamente em questão de segundos. Quando Christopher e Frederick desceram às profundezas do reservatório, os sons das famílias que iam embora e dos mergulhadores que retornavam se desvaneceram. A 20 metros, o silêncio era absoluto. A escuridão os envolvia, e neste ponto, a maioria dos mergulhadores teria optado por voltar. No entanto, eles continuaram sua descida, alcançando 30, 35 e finalmente 40 metros. A essa profundidade, ainda podiam ver a entrada do túnel da represa, mas a pressão atmosférica era agora 5 vezes maior que na superfície.
Esse aumento na pressão não apenas afeta a respiração, mas também pode ter efeitos devastadores no corpo humano se não forem tomadas as precauções adequadas. Nesse momento, a represa se desligou, e o silêncio reinou até que um leve zumbido começou a vibrar na água. Sem aviso prévio, 3 das 4 turbinas reversíveis se ativaram, gerando um fluxo combinado de 106 metros cúbicos por segundo. A força da corrente arrastou os 2 homens em direção à represa, sem tempo para reagir. Em questão de segundos, foram sugados através de um túnel de 4,5 metros de largura, descendo de 50 a 70 metros, impotentes diante da avassaladora força. A experiência de mergulhar em um ambiente controlado se transformou em uma luta desesperada pela sobrevivência. O filho de Frederick, ao chegar ao reservatório, encontrou um dos carros ainda estacionados e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Ele chamou as autoridades, e rapidamente uma equipe de proteção civil e mergulhadores profissionais foi mobilizada para buscar Christopher e Frederick. Durante a primeira busca, o equipamento de mergulho danificado foi localizado, mas não havia confirmação de que pertencia aos desaparecidos. A incerteza e o medo se apoderaram dos familiares, que esperavam ansiosamente por notícias sobre o paradeiro de seus entes queridos. O gerente do centro de mergulho local, Ben Tom Michel, explicou que as turbinas estavam em funcionamento, o que levou muitos a especular sobre o que tinha ocorrido. A atividade das turbinas se tornou um tema de conversa entre os presentes, que tentavam entender como um acidente de tal magnitude poderia ter acontecido em um lugar que, em condições normais, era considerado seguro. Apesar da crescente preocupação, o filho de Frederick mantinha a esperança, confiando nas habilidades e na experiência dos mergulhadores, que tinham uma sólida formação e conhecimento sobre as condições do reservatório. No entanto, a sucção das turbinas era implacável, com velocidades variando entre 10 e 30 metros por segundo. Essa força descomunal era muito mais rápida do que a capacidade dos scooters submarinos, que alcançavam apenas 2,8 metros por segundo. Neste contexto, era evidente que nenhum ser humano poderia ter superado essa pressão, aumentando o sentimento de desespero entre os familiares e amigos dos mergulhadores. À medida que as horas passavam, a angústia e a incerteza se apoderavam da situação. A esperança dos amigos e familiares se desvanecia lentamente, enquanto a busca se tornava um esforço monumental. As condições climáticas complicaram ainda mais o cenário, com mudanças bruscas no tempo dificultando as operações de resgate. Diante dessa situação, helicópteros equipados com câmeras térmicas foram destacados em uma tentativa de localizar os mergulhadores desaparecidos do ar. A busca se intensificou, e cada minuto que passava parecia uma eternidade para aqueles que aguardavam notícias. Finalmente, às 12h30, 46 horas e meia após sua descida, foram encontrados partes de corpos rio abaixo da represa. A notícia foi devastadora. Um relatório de autópsia confirmaria mais tarde que os restos pertenciam a Christopher Gage e Frederick Potch. A confirmação da tragédia deixou seus entes queridos em estado de choque e desolação, enfrentando a dura realidade da perda. A comunidade de mergulho, que havia celebrado muitas aventuras juntos, agora se unia em luto, refletindo sobre a fragilidade da vida. Hoje, muitos se perguntam se os mergulhadores se aproximaram da represa intencionalmente ou se foi um erro que poderia ter sido evitado. Este dilema gerou um intenso debate sobre a segurança nas atividades de mergulho em áreas próximas a represas. A tragédia da represa Platte não apenas deixou um profundo impacto nas famílias dos mergulhadores, mas também levou as autoridades a revisar e reforçar as normas de segurança para os mergulhadores que exploram essas águas. As lições aprendidas com este trágico evento são cruciais para prevenir futuros acidentes e garantir que os mergulhadores compreendam plenamente os riscos associados à sua paixão. A história de Christopher e Frederick nos lembra da importância da segurança e do respeito pelas normas em atividades que podem ser tão emocionantes quanto perigosas. Agradecemos sinceramente por nos acompanhar nesta jornada através de sua trágica experiência. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar explorando mais sobre o fascinante mundo das finanças e da segurança, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Além disso, convidamos você a assistir ao nosso vídeo relacionado sobre como tomar decisões financeiras inteligentes em situações de risco. Juntos, podemos aprender e crescer, garantindo que cada aventura seja não apenas emocionante, mas também segura. Até a próxima! Esperamos que você tenha desfrutado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!